Bom, gente, nessa nossa aula, como foi dito ao final da aula passada, a gente vai abordar de forma pormenorizada o Código de Hammurabi, né, que data de mais ou menos de 1690 a 1694 a.C. O Código de Hammurabi é considerado um documento jurídico de maior importância do mundo antigo. Esse código foi confeccionado efetivamente valendo-se da técnica de escrita cuneiforme. Nós falamos na aula passada que era aquelas onde se usava a argila e através de cunha ia se registrando, né? Que foi a primeira técnica de escrita conhecida, né? Ele foi gravado num bloco, o código foi gravado num bloco monolítico de pedra de aproximadamente 2 metros de altura, com cerca de 3.600 linhas escritas. Ele foi descoberto no início do século passado, né? Foi encontrado por arqueólogos mais ou menos no início do século passado, e atualmente esse bloco monolítico de pedra se encontra no Museu do Louvre, em Paris. As primeiras preocupações de Hammurabi de respeito a reconquistar a unidade perdida no reino da Babilônia. Como dito anteriormente, na nossa aula passada, na época do Código de Esnuna, a unidade então alcançada pela Babilônia, pelas sociedades existentes na região da Mesopotâmia, né, entre os rios Tigres e Eufrates, aquela região, ela se perdeu, ela enfraqueceu durante o período da história, né? E Hammurabi teve essa missão, essa preocupação, esse objetivo de reunificar a Babilônia, né? Um dos grandes legados do Código de Hammurabi diz respeito não só apenas à publicidade, né? Ele é uma norma escrita, mas também pode-se evidenciar alguns indícios de tratamento isonômico, uma preocupação em não estimular, não fomentar uma discrepância, né, muito grande entre as categorias principais que existiam até então na Babilônia. A sociedade da Babilônia era basicamente dividida em 3. Existia a classe chamada dos Ávilos, né, que eram homens livres, os funcionários públicos, sacerdotes, soldados, né, que viviam naquela região. Existia uma classe intermediária chamada de Musknum, que eram também compostas de homens livres, porém não do mesmo status dos Ávilos, e que estavam um pouco acima dos escravos, que integravam essa terceira categoria da sociedade da Babilônia. Então nós tínhamos 3 classes aqui: os Ávilos, que eram homens livres, né? Os Musknum, nomes estranhos, que era também composto por homens livres, né? E uma terceira classe que eram justamente os escravos, né? E mesmo em relação aos escravos, que constituía essa classe mais baixa, né, essa classe reputada indevidamente como inferior, em relação a essa classe havia uma preocupação do Código de Hammurabi, que procurou defender algumas condições mínimas para esses escravos. Afinal de contas, não se poderia conferir a eles tratamento tão desumano, tão degradante, ao ponto de perdê-los, né, ao ponto de sacrificar suas vidas por conta desse tratamento extremamente duro. Além disso, era possível que um integrante de uma determinada categoria, um Ávilum, por exemplo, que era um homem livre, ele, por motivo de dívida, caso ele não tivesse condição de arcar com a sua dívida, ele poderia se entregar a um outro homem livre para servi-lo como escravo, né? Seria uma forma de compensar a dívida, né? Uma forma de pagamento. Como ele não reunia condições para arcar com esse endividamento, ele se limitava a se entregar e servir de escravo para quitar a sua dívida. Essa previsão já era trazida também no Código de Hammurabi, né? Então, nesse ponto, o Código, para evitar uma exacerbação dessa condição, estabeleceu um lapso temporal para o escravo nessa condição, de modo que isso ocorresse e até o homem conseguir, né, pagar a sua dívida, o homem livre, um Ávilum, né, ele poderia permanecer nessa condição de escravo pelo prazo de 4 anos. Então o código já trazia essa previsão. Ele, enquanto homem livre, ele poderia se entregar a um outro homem para trabalhar como escravo. Mas o código trazia a previsão de que esse prazo, esse lapso temporal, não poderia ultrapassar 4 anos. Então esse seria o tempo limite considerado como suficiente pelo Código de Hammurabi
para que as dívidas fossem quitadas através do serviço realizado por esse homem livre. Ainda é possível identificar a influência do Código de Hammurabi no nosso ordenamento jurídico? Isso é uma pergunta interessante de se fazer, né? Com certeza. O Código de Hammurabi ele constitui um marco representativo, não apenas só no aspecto histórico, mas também no aspecto jurídico. Ele serviu de base para as futuras codificações, obviamente com o aperfeiçoamento necessário, com as adequações necessárias, de acordo com a evolução, com o estágio de cada sociedade, ao seu tempo, ao seu modo, né? Então podemos destacar aqui alguns princípios importantes do Código de Hammurabi. Primeiro, como nós já citamos, é a publicidade, né? Que é um aspecto muito interessante, já que ele permanecia nesse bloco monolítico de pedra, no qual foi gravado as regras desse Código de Hammurabi, permanecia visível a todos os cidadãos, ficando em determinado ponto da cidade, que era acessível. Os homens livres poderiam chegar até lá, vê-lo e até copiá-lo. Então a publicidade, né, é uma das características trazidas pelo Código de Hammurabi. Ele ficava exposto em determinado local e todos os homens livres poderiam ir lá, consultar, analisar, inclusive até copiá-lo, né? Então a publicidade garantiu um conhecimento amplo dessas normas e assegurou uma igualdade de condições mediante o conhecimento dessas normas. Os cidadãos passaram a conhecer as regras e por conta disso o comportamento puderam ser pautados, limitados e adequados socialmente, sempre em decorrência dessas normas previamente estabelecidas, né? Se você pegar hoje e analisar com a nossa Constituição, por exemplo, né, um dos princípios esculpidos no texto constitucional é o princípio da publicidade. Então, para você ver como existe uma relação, mesmo o Código de Hammurabi sendo antigo, muito antigo, mas já existia essa previsão do princípio da publicidade. Não havia mais uma discrepância, uma incerteza causada pela transmissão do direito verbalmente, pelos costumes, por regras. Se você perceber, um dos motivos que provocava a aplicação de muitas penas injustas, né, nos povos ágrafos anteriores à escrita, era justamente não se ter a certeza, não saber o que era certo, o que era errado, tudo era baseado nos costumes, nos precedentes passados de uma pessoa a outra. Então isso trazia uma insegurança jurídica, trazia uma instabilidade, muitas penas aplicadas eram penas injustas, né, por não se ter um registro, um código previsto, uma lei a ser cumprida. Nesse momento já sabia com exatidão as normas que deveriam ser seguidas e os seus termos, né? Ou seja, já eram de forma pública, já eram conhecidas. Isso foi uma contribuição muito importante, né? E essa publicidade pode ser vista como um princípio adotado até hoje, como foi dito, né? De extrema relevância para o nosso ordenamento jurídico. Né? Outros aspectos importantes no Código de Hammurabi também diz respeito à responsabilidade civil, né? Ao erro médico, à adoção, à prática de crimes. Vários desses institutos reproduzidos até hoje, não só no nosso ordenamento jurídico, mas por outros ordenamentos contemporâneos, né? já tinham previsão no Código de Hammurabi. A título exemplificativo, gostaria de fazer breves leituras aqui para que vocês tenham noção de dispositivos constantes do Código de Hammurabi, né? Sempre fazendo um paralelo em contraste com os dispositivos atuais do nosso ordenamento. Por exemplo, em relação ao erro médico, o Código de Hammurabi já trazia essa previsão. Se o médico fez uma operação difícil no Ávilo, né, que era um homem livre, né, e causou a sua morte, ele deveria ser punido com o corte de sua mão. Já era uma previsão trazida no Código de Hammurabi. Com o Código de Hammurabi, não mais se tirava a vida desse médico, mas se tirava a mão. Ou seja, então a intensidade era bem menor. Por outro lado, caso a cirurgia fosse exitosa, desse tudo certo, o resultado esperado fosse alcançado, o médico faria jus a um benefício pago em moeda de ouro ou de prata, de acordo com a situação, de acordo com o caso. Outro caso ainda em relação à responsabilidade civil, observado no Código de Hammurabi, diz respeito ao pedreiro, ao construtor, né, onde podemos fazer uma transposição para a responsabilidade civil dos empreiteiros, dos construtores, por exemplo, nos nossos dias. Diz o parágrafo 233 do Código de Hammurabi: se o pedreiro constrói uma casa para um cidadão livre, um Avilon, e não executou um trabalho adequadamente em um muro, por exemplo, e as paredes ameaçam cair,
esse pedreiro deverá reforçar o muro às suas próprias custas. Ou seja, né, mais uma vez é um indício de responsabilidade civil. A obra foi mal executada, quem vai arcar com o prejuízo não é o proprietário, não é aquele que contratou, mas o pedreiro. Né? Em relação ao direito de família, o Código de Hammurabi também apresentou alguns avanços na época e foi bastante sensível em relação à adoção. A adoção, que até hoje é um tema muito discutido, muito debatido, né? Existe uma lista de espera enorme decorrente da burocracia dos procedimentos adotados para a adoção de uma criança, né? E isso há quase 4.000 anos já era objeto do direito, né? Sendo tratado pelo Código de Hammurabi da seguinte forma. No item 185 do Código, trazia a seguinte previsão: se a criança fosse adotada logo após o seu nascimento, não poderia mais ser reclamada. Esse instituto é bem parecido com o que existe atualmente no nosso ordenamento jurídico, de modo que quando ocorre uma adoção por entes totalmente diferentes da família primitiva, que é possível existir adoções apenas por um ente mantendo vínculo com outro, a criança rompe efetivamente os vínculos com as famílias de origem, com a família antecessora. Isso já era objeto do Código de Hammurabi. Existe o melhor interesse da criança. Então, se existe um vínculo com a família, ela não pode mais ser reclamada. Por quê? Porque senão vai gerar um trauma na criança. E o Código de Hammurabi já trazia essa previsão, que é interessante. Em relação ainda à adoção, caso essa criança adotada por alguma razão viesse a se revoltar contra os pais adotivos, aí sim os pais adotivos poderiam devolvê-la à família de origem. Era a única possibilidade de recomposição, de restituição do vínculo familiar primitivo, do vínculo familiar originário, trazido pelo Código de Hammurabi. Caso contrário, não era admitido que a família primitiva viesse reclamar, pedir de volta essa criança dada em adoção. O divórcio também era observado no Código de Hammurabi, sendo que apenas o marido podia repudiar, que assim chamava divórcio, a mulher por qualquer motivo, desde que ela deixasse de executar ou de exercer os seus deveres de esposa ou de dono de casa. Já pensou? A mulher só poderia repudiar, como eles falavam, o divórcio, o homem só poderia pedir o divórcio por má conduta do outro. Mas nesse caso, a mulher necessariamente deveria ter uma conduta considerada ilibada, dentro dos parâmetros comportamentais daquela sociedade. Ou seja, ela poderia até repudiar, pedir o divórcio, contanto que ela não tivesse nada que maculasse a conduta dela. De modo que o que se via na prática era somente os homens pedindo o divórcio das mulheres, já que essa condição imposta praticamente impedia que a mulher pedisse o divórcio do seu marido. O adultério também era previsto no Código de Hammurabi, sendo que somente a mulher poderia cometer adultério. Um homem que viesse a se relacionar com uma mulher casada era considerado no máximo um partícipe, um cúmplice dessa adúltera. A punição para eles era amarrá-los. Amarrava-se a mulher adúltera ao partícipe, a esse cúmplice, e lançavam os dois na água. A pena era essa. Era uma pena de morte para a mulher adúltera. E o partícipe, o cúmplice ia junto. Se a mulher adúltera se a mulher adulta for solteira e viesse a se relacionar com um homem casado, nesse caso não haveria adultério. Continuava assim uma desigualdade absurda entre o tratamento dado aos homens e às mulheres. Quando uma mulher solteira se relacionava com um homem, não haveria crime nesse caso, pois o concubinato era admitido na sociedade. Então não haveria qualquer problema de acordo com os parâmetros daquela época. Em relação aos aspectos da pena, os aspectos penais, merece destaque o Código de Hammurabi, a lei de Talião, que é apontada como uma das primeiras formas estabelecidas pela sociedade para determinar penas a delitos praticados. Na verdade, não é uma lei propriamente dita, mas sim uma ideia, um conjunto de ideias, um conjunto de aspectos que eram levados em consideração para se atribuir uma reprimenda a uma conduta ilícita praticada. Essa reprimenda era uma pena aplicada, era idêntica ao mal causado. Era mais ou menos essa ideia. É uma reprimenda que é idêntica ao mal causado.